continuando nossos estudos, ainda falando da região Nordeste. Trataremos um pouquinho agora da parte de indústria da região Nordeste e falaremos de outros assuntos também que a gente reputa como sendo importante, ok, pessoal? Sempre lembrando que você aproveite a oportunidade que o explicador virtual te dá, que é de você fazer várias vezes a mesma aula, voltar, ter sempre essas questões mais importantes debaixo da mão aí, para quando você precisar, você ir lá e marcar a questão certa e obter a sua aprovação, seja de ano, seja no concurso, alguma coisa assim. Ok, pessoal? Vamos pegando sempre as questões mais importantes e deixando um pouco de lado aquelas questões menos importantes. Vamos tocar, mas vamos deixando um pouquinho mais de lado. Vamos lá na ferida, como a gente diz por aqui. Legal, pessoal? Vamos nessa. Vamos falar sobre a indústria nordestina, pessoal. Demorou um tempo para que a indústria nordestina saísse do marasmo, embora estivessem presentes todos os requisitos, tais como energia, água, mão de obra e etc. Somente após a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, os incentivos fiscais foram aplicados, chamando os investidores para esta região. Pessoal, não há uma contradição, ou seja, não há uma mentira no que eu falei nas aulas anteriores a respeito da água. Realmente a água é uma questão difícil no Nordeste. Porém, essas indústrias, quando elas eram chamadas para ir para o Nordeste, elas iam para perto de onde tem água. Porque até isso o Nordeste se viu prejudicado, porque a indústria ela tem que ir onde tem energia elétrica para manter o seu maquinário funcionando, e tem que ter também a água, porque todo o processo industrial, quase todo o processo industrial utiliza água em alguma de suas fases. E o Nordeste, como tem uma dificuldade de obtenção de água, isso já era questionado no passado. Pessoal, antes de continuarmos a falar sobre a indústria no Nordeste, tem uma questão fundamental aqui sobre essa história dos incentivos fiscais. Há também uma polêmica em relação a isso. Porque alguns governadores, por exemplo, o governador da Bahia, na época, se eu não me engano, Antônio Carlos Magalhães, ele chamou algumas indústrias para virem para a Bahia e ele ofereceu incentivos fiscais na época que eu não sei dizer se eram eternos ou muito longe, entendeu? Como é que funciona isso? O governo ele vive de impostos. O prefeito de uma cidade, o governador de um estado, ele vive de impostos. Ele colhe os impostos e ele distribui os impostos nos serviços que a população precisa. Ok, até aqui? Legal. Então, como pode isso? Como nós podemos conceber que um prefeito abra mão, ou um governador abra mão de colher alguns impostos? Como que a gente pode conceber isso? A explicação dele é a seguinte: eu vou chamar essas empresas para cá, essas empresas não vão pagar impostos ou vão pagar impostos muito pequenos, porém elas vão dar emprego para a população. E a população com dinheiro no bolso vão fazer a economia funcionar. Vão lá na venda do seu Joaquim e compram aquela caixa de leite. Aí sim o governo colhe o imposto. Essa é a explicação deles. Porém, a grande questão aí é quanto tempo olha, não vou cobrar impostos de você não. Quanto tempo isso vai durar? Ok, pessoal? Então, com a implementação da SUDENE, surgiram algumas possibilidades de chegada ao Nordeste com incentivos fiscais, sempre perto da água e da geração de energia elétrica. Pessoal, falando ainda de energia elétrica, imagine que se o Rio tem pouca energia, tem poucas hidrelétricas, a quantidade de energia elétrica disponível é menor. Se a quantidade de energia elétrica disponível é menor, as empresas vão se ver apertadas em relação a isso. Imagine que você tem uma empresa de fabricação de pneus e você quer se instalar num lugar que tem pouca energia elétrica disponível. Aí está você lá naquele dia lá, bombando, fabricando pneu, a máquina funcionando tudo que é jeito, e lá para 1h da tarde as máquinas desligam por falta de energia elétrica. O que você vai fazer da sua vida? Professor, não nada, daqui a 3 horas a luz volta. 3 horas de produção dentro de uma fábrica pode significar até a falência da fábrica. A fábrica tem que funcionar o tempo inteiro, todo o tempo. Então, as fábricas, quando vão se instaurar num lugar
que a demanda de energia é pequena, ou melhor, a oferta de energia é pequena, pouca energia para a gente, ele fica assim, pô, eu instalo lá ou não? Se eu for para lá e faltar luz, se eu for para lá e faltar água, a não ser que você ofereça algo muito importante para eles, que foi a isenção fiscal. Isso aconteceu no Nordeste também. Ok, pessoal? Resolvido isso daí? Seguindo então. A maioria das empresas instaladas estão na região metropolitana de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Porém, uma segunda área em Salvador, Bahia, também merece toda a atenção. Jaboatão dos Guararapes e Salvador. Ok, pessoal? Seguindo. A indústria nordestina. A produção petrolífera do Recôncavo Baiano elevou os investimentos, principalmente em Camaçari, com um grande terminal de petróleo. Eu coloquei aqui uma foto, pessoal, do gigantesco terminal de petróleo, refinaria de Camaçari. Tá bom? Olha quanto isso aqui é complexo, gente. Eu vou colocar aqui, eu vou chutar alguns exemplos aqui para vocês, mais ou menos como o negócio funciona. Esses aqui são os reservatórios, onde o óleo mais grosso chega, ele é refinado e depois ele é armazenado em outros reservatórios para ser ou bombeado ou transferido para caminhões. É uma transformação também muito grande. Professor, mas por que foi escolhido Camaçari? Riqueza de água e riqueza de energia elétrica também. Porque até mesmo no desenvolvimento desse processo químico aqui, a demanda de água e energia é muito grande. Essas usinas, elas consomem muita energia elétrica e consomem também muita água. Legal, pessoal? Está aqui, Fortaleza surge como um terceiro polo concentrador industrial, principalmente de tecidos, que é o polo têxtil. Toda vez que você ouvir polo têxtil, está falando de tecido, roupas. E uma coisa muito legal também, é você que gosta de usar aquele bonezinho bonito. Tem um amigo meu que usa um bonezinho legal assim, escrito um N, um Y assim, sabe? Um bonezinho legal. Aí ele comprou esse boné, falou, rapaz, comprei um boné de Nova York. Eu não estou falando que não veio de lá, mas a grande maioria veio da região de Pernambuco. Essa calça jeans que você usa bonitona aí, escrita aquela marca bonita, e você pagou R$100 na calça. Essa calça foi feita lá no interior de Pernambuco, bem baratinho. Saiu de lá custando R$8, R$10. Aí você vem aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, e pá, R$100, compra aquela calça. Olha que beleza, olha que maravilha. Se essa riqueza da venda dessa calça de R$100 fosse parar lá em Pernambuco, a situação lá seria complicada, seria muito melhor. Mas hoje a situação está complicada. Porque eles produzem uma calça lá para vender a R$10, chega aqui a calça é vendida a 100. Eles tinham que receber uma parte desse lucro, mas se eles aumentarem o preço, eles passam a não vender. Legal, pessoal? Então tá lá, ó. Fortaleza surge como terceiro polo industrial, principalmente tecido. Fortaleza e também a região de Pernambuco, tá legal, pessoal? Geral em Pernambuco trabalha muito com a parte têxtil e principalmente o polo do jeans em Pernambuco. Tá bom, pessoal? Seguindo então. Antes de mais nada, devemos lembrar o conceito de urbanização, que é o movimento de pessoas vindas do campo em direção aos centros, e isso aumenta a taxa de urbanização. Vamos tratar agora de urbanização da região Nordeste. Gente, quando a gente fala assim, essa cidade está urbanizada. Quando fala que a cidade está urbanizada, o que você pensa? Uma praça com gangorra e balanço, um monte de pombo e os aposentados jogando dama na praça. Urbanização não é isso, pessoal. Urbanização não é asfalto na rua, não é se tem o bueiro, se tem o poste de iluminação. Urbanização é um movimento. Olha, essa cidade está urbanizada, ou seja, o povo saiu do campo e veio para a cidade. Está urbanizada. Agora, se as condições de vida dessa cidade urbanizada vão melhorar, com asfalto, com a praça, com balanço, gangorra e o velhinho jogando dama, é uma outra situação. Porque uma cidade pode ser urbanizada e não tem nada disso. E não tem ninguém morando no campo. O cara veio do campo para cá por diversos motivos. Ele não quis mais trabalhar no campo, que eu acho mais difícil, ou alguém comprou a propriedade dele por um preço muito alto para formar aquela fazenda gigantesca, ou, terceiro lugar, ele pode ter escolhido viver na cidade por causa das condições de vida, mas ele foi parar na cidade. Então, urbanização é esse movimento, tá? Do campo em direção à cidade. Segundo a região do Brasil em população, a região do Nordeste demonstra uma série de deficiências em seu campo social.
visto que alguns indicadores de avaliação são claros quando apresentam população muito grande, taxa de fecundidade muito alta, ou seja, famílias grandes e crescendo ainda mais, taxa de analfabetismo elevada até os 15 anos, taxa de mortalidade infantil elevada. Pessoal, a região Nordeste ela apresenta alguns fatores a serem observados que a gente tem que tocar nisso daí. A região Nordeste ainda possui hoje famílias muito grandes, que está relacionada à taxa de fecundidade, ou seja, a vontade que a família tem de ter muitas crianças e tal. Então essa taxa de fecundidade é sempre muito grande lá. A taxa de mortalidade infantil é muito grande ainda, muitas vezes relacionadas até mesmo à falta de uma água de qualidade para se beber. Você dá uma água que não é de qualidade para a mãe, isso vai refletir no leite materno também. E se você der essa água para a criança, pior ainda. Então a taxa de fecundidade de famílias muito grande, a taxa de mortalidade muito grande, o analfabetismo muito grande. Todo esse cenário que eu estou mostrando para vocês mostra que a região Nordeste ainda possui uma crise social muito grande. Hoje a crise social do Nordeste está agravada ainda pela presença do crack. A região Sudeste tem isso, professor? Tem. A Centro-Oeste tem? Tem. Mas os recursos para lidar com isso são outros da região Sudeste. A região Nordeste não consegue lidar ainda com isso. Ok, pessoal? Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora do Índice de Desenvolvimento Humano. Muito normal aparecer em provas questões sobre esse tema. Então, daremos as informações suficientes para a resolução de boa parte dela. O chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Muito falado, muito cobrado em prova, falado na ONU também, foi proposto pela ONU. São algumas questões, na verdade, são 3 questões que devem ser respondidas para saber em que posição você se encontra no IDH. Fato é que está no nosso material, mas eu vou me antecipar aqui, a nota máxima do IDH é 1. Gravou isso? A nota máxima no IDH é 1. Se eu sou um país muito bom, como a Noruega, a Finlândia e tal, a minha nota está próxima de 1. Se eu sou um país hoje com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito fraco, eu estou próximo de 0. Então, o IDH vai de 0 a 1. Países africanos, geralmente, o Congo, a Somália tem um IDH muito baixinho. Então, nós vamos tratar dos fatores do IDH agora, ok, pessoal? Índice de Desenvolvimento Humano, 3 itens a serem respondidos, ok, pessoal? Vamos lá. Antes de mais nada, este índice, também conhecido como IDH, serve como indicador de como uma população está colocada entre as demais. Cabe dizer que seus parâmetros, suas questões, como eu falei, são os mais diretos possíveis, porém deixam de fora alguns outros, que, ao meu ver, são também indicadores de evolução e retrocesso. Tá lá, nota máxima será 1, quanto mais próximo de 1 será melhor. E aqui estão os parâmetros, pessoal. Gente, isso daqui deve com certeza ser decorado. Se vai falar de IDH, você tem que falar que a renda por pessoa, ou seja, toda a riqueza que é produzida no país, a gente vai dividir. Veja bem, não é dividir o dinheiro, não. A gente vai fazer um cálculo matemático. A gente vai pegar todo o dinheiro da população, produzida pela população, e vamos dividir entre seus habitantes, para ver com quanto cada um vai ficar. Se cada um ficar com bastante dinheiro, isso daqui recebe nota boa. Se pouco dinheiro, nota ruim. Convenhamos, se é um país que produz muito e tem a população pequena, a nota vai ser alta, porque muito dinheiro para dividir para poucos, essa nota vai ser muito alta. Agora você pega um país africano, muita gente e uma riqueza pequenininha, ou seja, é o pequenininho para dividir para um montão. Então vai ser muito reduzida essa nota, ok, pessoal? A taxa de analfabetismo, simples assim, sem muita explicação, e a mortalidade infantil. Pessoal, então, como pode vir isso aqui pedido em prova? Simplesmente como renda per capita, que é o nome, por pessoa, renda per capita. Taxa de analfabetismo, pode vir simples assim, e mortalidade infantil. Agora pode vir também assim, em uma população gigantesca, o produto interno bruto, que é essa riqueza produzida pelo país, vai ser dividido. Isso vai favorecer ou prejudicar o IDH? Vai prejudicar, né, pessoal?
vai prejudicar. Então você tem países hoje, ó, vamos lá, o Brasil hoje possui IDH de 0,69, lembrando que o máximo disso aqui é 1. O Brasil está em 0,69. Lembre-se, quanto mais próximo de 1, melhor. Vejamos a Noruega, que possui IDH de 0,95, que é o país mais alto nesta classificação, a Noruega. Quais fatores ajudam a Noruega, pessoal? Mortalidade infantil, 0, quase 0. Taxa de analfabetismo, com certeza 0. A impressão que dá é que até o bebê já sai de lá sabendo ler e escrever. A impressão é essa. Mas está aqui uma grande questão. A renda per capita. Você vai na Noruega, pouquinha gente, eles não querem ter filhos na Noruega, pouquinha gente, e a população produz muito. Então vai dividir para eles, aumenta muito a quantidade de dinheiro que cada um possui. Ok, pessoal? Então nós estamos encerrando aqui, falamos essa questão do IDH, que é muito importante. Legal, pessoal? Um abraço, até a próxima.